Shalom, amados. A palavra de Deus nos dá uma orientação sobre ungir os enfermos. No livro de Tiago, capítulo 5, a partir do versículo 14, diz: está alguém doente, chama os presbíteros da igreja, ore sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. A oração da fé salvará o doente. O Senhor o levantar. E se houver cometido pecado, lhe serão perdoados. Eu quero me deter hoje não em oração de cura e unção. Eu quero me deter no que detém as pessoas doentes. Olha o que ele disse, versículo 16. Confessai vossas culpas uns aos outros. Olha a palavra no plural. Confessai vossas culpas. Uma tradução diz: confessai os vossos pecados uns aos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então ele vai tratar de Elias. Ele diz: Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. E orando pediu que não chovesse por 3 anos e 6 meses, e não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu seu fruto. Irmãos, se algum de vós tem desviado da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que o fizer converter do erro do seu caminho, um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecado. Esse tempo o Senhor quer levantar muitas pessoas. Esses dias um pastor que estava passando por uma dificuldade veio ter comigo e eu chamei um dos meus discípulos. O meu primeiro discípulo que eu gerei nas minhas entranhas foi o pastor Adevonzir, o primeiro homem que eu conduzi a Jesus e discipulei. Porque às vezes você conduz uma pessoa a Jesus e outro discipula. Tem pessoas que eu conduzi a Jesus que outros estão discipulando. A responsabilidade é dele. E eu chamei esse meu discípulo, Adevonzir, e nós fomos para uma sala com esse pastor. E nós estávamos rasgando o nosso coração. Eu criei uma planilha de confissão de pecado para socorrer pessoas. E nós estávamos abrindo nosso coração, nós sentamos para abrir nosso coração de coisas que o nosso coração já tinha sido aberto, para facilitar o caminho para aquele servo de Deus que precisava se levantar. Nesse período chegou um outro pastor e nós o recebemos dentro desse clima de graça, arrependimento e misericórdia e confissão das nossas culpas e oração pelas nossas culpas. E esse outro pastor, eu dei acesso a ele àquela lista e ele rapidamente pegou aquela lista e começou a preencher. E quando nós paramos, nós já estávamos terminando a confissão e ele já entrou no meio, ele se ofereceu, ele estava precisando tanto abrir o coração. Aqui ele diz assim: Elias era um homem sujeito às debilidades nossas, ele diz as mesmas paixões. Ele tinha dificuldade em seus sentimentos. Elias precisava de alguém que o socorresse. Ele foi necessário ser socorrido por alguém. Você lembra que os homens de Deus, eles carregavam discípulos com eles? Nós precisamos entender isso. Não sei se você, como discipulador, discipuladora, orientador, sacerdote, pastor, seja lá qual for o seu título, eu não me movo por título, eu me movo por graça, por serviço, por propósito. Nós fomos chamados com propósito para servir pessoas, cuidar de pessoas. E quando nós entendemos isso, que a oração do justo, qual é esse justo? Aquele que foi justificado no sangue do Cordeiro. E às vezes nós falhamos. Olha, quando Paulo orienta sobre a Santa Ceia, ele diz que nós temos que estar com o coração limpo para tomar a ceia. Às vezes pessoas não limpam o coração porque o sacerdote é um sentenciador. Não consegue se relacionar com graça para levantar o rebanho. Por isso que Tiago coloca que em Elias um homem de uma autoridade grande, mas ele disse que ele era sujeito a fraquezas. Compreenda que nós temos sujeito à fraqueza. E o juízo é sem misericórdia sobre aquele que não exerceu misericórdia. Nós vemos homens e mulheres sem misericórdia exercendo sacerdote em um tempo onde a iniquidade se multiplicou. Compreenda a misericórdia, é tempo de arrependimento como estilo de vida. É tempo de você falar de arrependimento, de confissão de pecado, como nunca você falou. Chamar as pessoas para abrir o coração. Nós temos necessidade disso.
Talvez a sua consciência está tão cauterizada que você está doente e nunca leu esse texto. Confessai vossas culpas um pelos outros. Geralmente, quando eu consigo sentar com a autoridade, com o pastor, que ele abre o coração com a autoridade espiritual ou como discípulo, que ele abre o coração, e às vezes ele está carregando 5 enfermidades, e eu digo, Deus começa a trazer cura e as enfermidades saem daquele corpo. E às vezes nós vemos pessoas orando muito por enfermos e eles não saram nunca, porque não tiram murmurações da boca, não tiram certas coisas que precisam seus olhos ser abertos. Pecados graves que você teve e você pediu perdão a Deus, mas não confessou esse pecado para uma autoridade. Você precisa se atentar para esse texto de Tiago, para você sair do teu casulo de enfermidade. Tem pessoas que estão numa bolha de enfermidade, de miséria, porque não tem coragem de abrir seu coração, não tem coragem de se colocar em um lugar profundo de arrependimento. Deus abençoe a sua vida com graça, com favor, com misericórdia e com entendimento de abrir o seu coração nas suas debilidades, nas suas fraquezas, onde você quebra princípios ou transgride. Que Deus lhe dê sabedoria de arrependimento em nome de Jesus.